Olá, bem-vindas ao Pimenta no Ateliê, o nosso espaço criativo, e essa é a aula número 2, explorando cores, formas e texturas do nosso curso Colagem para Iniciantes. Essa é aquela aula que você não dá nada, mas ela entrega tudo. Primeiro porque ela é uma aula fundamental, é a partir dela que a gente vai criar bases para os nossos próximos aprendizados. E segundo, porque como o objetivo desse curso não é só te ensinar a fazer colagem, mas também desenvolver um olhar mais criativo, essa aula ela é bem estimulante para a criatividade, então pega os seus materiais e vamos começar. Então a primeira coisa, antes de mais nada, é fazer xixi e cocô, porque você não vai levantar na mesa pelas próximas 6 horas. Brincadeira, vai, falando sério. Você vai pegar as revistas que você tiver, livros, enfim, coisas que você possa recortar, e você vai recortar, que nem eu tô fazendo aí, você vai começar a folhear essas revistas e vai começar a buscar cores, formas e texturas. Nessa aula aqui de hoje, a gente não vai trabalhar com recorte de figuras. Então, por exemplo, você não vai recortar uma mesa, uma cadeira, uma banana, um lápis, uma pessoa. Não, isso vai ficar mais pra frente no curso, tá? Hoje a gente vai trabalhar com cores e com texturas. Então, você vai folhear essas revistas e você vai buscar a maior diversidade possível de cores e texturas. Que nem eu tô fazendo aí no vídeo. Eu tô desapegada nesse processo. Eu tô folheando e pensando, nossa, essa textura pode ser interessante, essa daqui também. Essa cor, e nananã, e blá, blá, blá. E você vai fazer isso desapegada também, sem pensar no resultado final, e colha a maior quantidade possível de material que você puder. Você vai usar tudo? Não, com certeza não. Mas é bom que você já fica ali com o material selecionado. E uma dica muito importante é que enquanto você estiver ali selecionando as suas texturas, você com certeza vai encontrar objetos, figuras, pessoas muito legais e que a gente vai usar na próxima aula. Então, por favor, não rasgue o papel! Retira a textura que você precisa, mas sem danificar as imagens boas, porque a gente vai usar ela nas próximas aulas. Então vai preservando, vai retirando o que te interessa, sem danificar o resto das imagens, tá bom? É uma dicasinha bem basiquinha, porque você vai usar todos os recortes que você vai selecionar aqui ao longo do curso, você vai usar. Se não for nessa aula, vai ser numa outra. Enquanto a gente vai selecionando as cores e texturas que a gente vai usar nos exercícios, eu quero trazer para vocês um conceito que é assim, de uma arte figurativa para uma arte abstrata. E aí é o seguinte, eu estou mostrando aqui na tela uma imagem para vocês, e aí você olha essa imagem e você pensa o seguinte, poxa, eu sei o que é isso, isso é um cavalo. Isso é uma arte, isso é uma imagem figurativa, porque você olha, você reconhece o que é essa forma, o que é essa imagem. Então, ela tem esse caráter, né, esse aspecto reconhecível, você identifica que é um cavalo. Agora, se eu mostrar essa segunda imagem aqui para você, você vai olhar e você vai falar, putz, é uma arte abstrata, né, uma imagem abstrata, porque ela não tem uma forma reconhecível. Então você olha, você pensa assim, poxa, eu não sei o que é isso. É lógico que dentro da arte abstrata a gente pode construir interpretações e fazer relações com a realidade, blá, 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 blá. Podemos, mas a gente não vai entrar nisso aqui agora, tá? Mas você olha e você fala, putz, isso aqui é uma arte abstrata, eu não reconheço nada. Agora, dentro de uma arte figurativa, né, dentro de uma imagem figurativa, existe uma imagem figurativa que ela é muito realista. Então, sabe quando alguém desenha um rosto que você fala, caramba, esse desenho tá tão bom que parece até uma fotografia? Tipo quando o Léo pintou a Mona. É uma imagem figurativa e realista, porque ela tem semelhança com a realidade. Agora, existem imagens que são figurativas e que não são realistas. E aí é nisso que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? A gente vai trabalhar alguma imagem que é figurativa. Então, o nosso objetivo vai ser produzir uma imagem figurativa que a gente olha e reconhece, fala, eu sei o que é isso, porém, ela não é realista, porque a gente vai explorar texturas e cores, beleza? Então vamos agora para o exercício número 1. A primeira coisa que você vai fazer é escolher duas figuras. Eu escolhi uma fatia de bolo e um hambúrguer porque eu estava com fome, são coisas que eu gosto de comer. Mas você pode escolher qualquer figura, você pode escolher uma cafeteira, uma planta, um animal, um veículo, uma casa, um castelo, uma bebida, uma garrafa, um drink, uma comida, uma pizza, um potinho com lápis colorido, enfim, você pode pensar em qualquer coisa. Você pode escolher qualquer figura e aí você não precisa pensar no cenário que essa figura está inserida, beleza? A gente vai trabalhar agora só a figura. Então escolhe duas figuras e aí você vai desenhar essas duas figuras. Se você não souber desenhar, copia alguma imagem da internet. Como que você vai fazer isso? Vamos supor que você vai fazer uma cafeteira italiana. Então você vai lá num site de pesquisa, no Google, e digita desenho cafeteira italiana.
E aí você vai escolher o desenho mais simplificado possível, que você consiga olhar para ele e imaginar os recortes, né? Os blocos que você consegue criar com os recortes, entendeu? Evita pegar desenhos 3D, sabe? Desenhos que tem sombra e etc e tal. Pega desenhos mais simplificados, tá bom? E aí você vai desenhar. Se você conseguiu desenhar sem a sua cachorra comer o seu trabalho, muito bom para você. A Dona Yoda resolveu comer o meu caderno, mas tudo bem, eu recuperei depois de um pequeno estresse. E aí agora, antes de eu começar a explicar os próximos passos desse exercício, eu quero te explicar o porquê você está fazendo esse exercício. Eu tenho aqui dois recortes, um que é um texto no fundo azul e o outro que é um pedaço de uma textura de uma bolsa azul. Quando você olha esses dois recortes e eu pergunto para você que colagem que eu vou fazer, você dificilmente vai acertar, a não ser que você seja muito boa no chute. Mas caso contrário, você não vai acertar. Porém, quando eu te mostro essa imagem finalizada e te pergunto que figura que é essa, você reconhece, você olha e diz, isso é uma fatia de bolo. E por que que antes você não conseguiu reconhecer e agora você consegue reconhecer? Não é pelas cores, não é pelas texturas, mas sim pela maneira como esses recortes estão organizados. Então eu recortei formas em texturas não óbvias e organizei esses recortes de tal maneira que você olha e você fala, isso é uma fatia de bolo. E essa é a riqueza desse exercício. Esse exercício, ele é um estimulante para a sua criatividade, porque nós vamos pegar texturas não óbvias, fazer recortes e organizar esses recortes para que eles pareçam alguma figura, para que seja possível reconhecer uma figura ali. E aí tá o tchan do exercício, você não pode usar texturas óbvias. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um copo com água, você não pode usar uma textura de um mar, de uma piscina para representar água. Pelo menos não nesse exercício, porque não é essa a proposta. Ou seja, você vai escolher uma textura que ninguém em sã consciência usaria. Seja disruptiva, a próxima novela das 9. E aí, para dar uma aguçada na criatividade de vocês, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, algumas referências visuais que eu peguei na internet. E eu já vou avisando que eu não sei de quem são essas colagens, eu só peguei ali no Pinterest. Eu quero que vocês observem nesses exemplos como que é explorada a diversidade de texturas dentro de uma mesma cor, de um mesmo espaço. E uma coisa que eu gosto muito na colagem é essa riqueza de possibilidades, que eu não preciso ficar apegada apenas aos elementos prontos que eu recorto numa revista. Eu posso criar também. E olha que incrível isso, você pegar texturas aleatórias, organizá-las por cores, criar formas e gerar uma figura que é reconhecível. Você olha e você fala, putz, eu sei o que é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que não é pra fazer. Tá vendo esse pinguim e essa vela? Reparem que eles só usaram papel colorido preto, branco, verde, amarelo, azul para poder preencher os espaços. E não é essa a proposta do exercício, tá? Você precisa usar texturas, porque é isso que vai estimular o seu cérebro a sair do óbvio e conhecer novas possibilidades de criação. Então não se apega ao resultado da sua colagem, mas foca nesse processo de desenvolver novos olhares. Tenta ser o mais criativa que você puder nas texturas que você vai escolher. Voltando aqui para o exercício, porque agora você já viu bastante referências, eu tenho certeza que já te inspirou e você já deve ter decidido quais serão suas duas figuras. Então, aqui no exercício número 1, você vai escolher duas figuras, você vai desenhar essas duas figuras do nosso caderno de exercícios, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai produzir colagens explorando texturas mais diversas possíveis. Então você vai tentar buscar texturas bem aleatórias, fora do comum. E a diferença é que na figura número 1, você vai romper com a lógica das cores. E na figura número 2, você vai seguir a lógica das cores. Por exemplo, na figura número 1, eu fiz um bolo com massa azul, recheio azul. A minha cobertura, inclusive, essa parte amarela é um pedaço do Museu do Louvre, né? Tá chique o meu bolo, dá licença. Tirando a cereja que tá vermelha e eu dei uma roubada nessa parte, não façam isso, vocês são melhores do que eu. Faz o exercício direito. Todos os elementos que estão aí, eles não estão dentro de uma lógica de cor de um pedaço de bolo comum. A gente sabe que pode existir por aí bolo da cor azul, mas não é comum, né? Já na figura número 2, o hambúrguer, eu vou ter que seguir a lógica das cores. Então, na parte do pão de hambúrguer, eu vou pôr alguma textura que tenha a cor do pão. Assim como o alface, o tomate, o queijo. Mas a diferença é que eu vou usar uma textura bem aleatória, tá bom? Então, nos dois a gente vai usar texturas bem diversas, mas num você vai romper com a lógica das cores e o outro você vai seguir a cor do objeto que você está fazendo.
Então esse foi o exercício número 1. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha feito sentido para vocês. E lembra que se você não praticar, você não vai se desenvolver. Então, independente se você gosta ou não desse tipo de colagem, se essa é a sua estética preferida e tal, faça pela prática, pelo desenvolvimento, tá bom? E quando você fizer esse exercício, por favor, me mostra, compartilha comigo. Eu quero saber se tem alguém assistindo essa aula ou se eu tô falando sozinha. Então, se você fez esse exercício, vai lá no meu Instagram, @SuzyPimenta, e manda pra mim. Você pode me mandar por direct. Eu tenho poucos seguidores, então eu sempre vejo as minhas mensagens. Então você pode me mandar lá por mensagem no Instagram, ou você pode postar e me marcar também, que eu vou ver também. Agora vamos para o exercício número 2, que ele é uma versão do exercício número 1, só que ele é um pouco mais complexo. Vamos lá! Nesse exercício número 2, a gente vai pensar numa cena. Então eu já vou começar a explicar o exercício para vocês, já mostrando as referências. A gente vai pensar numa cena que a gente tem que preencher uma página do nosso caderno de exercícios, ou uma página dupla, você que sabe. E aí essa cena você pode pensar desde uma paisagem natural, como também uma paisagem urbana. Você pode pensar em um animal no seu habitat natural. Você pode pensar numa cena de jantar, um piquenique, um espaço. Enfim, pensa aí no que você sentir no coração. Lembrando que aqui você tem que dar um fundo, você tem que dar um contexto. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Se você não sabe desenhar, não se preocupa que daqui a pouco eu vou explicar como que você faz se você não sabe desenhar, tá bom? Mas vamos nos atentar aqui aos detalhes do exercício. Bem, primeiro eu vou explicar o que não é para fazer. Tá vendo nesse exemplo aqui que tem uma fotografia de uma estrada e um carro? Essa parte da imagem é um recorte de alguma revista, de alguma fotografia, eu não sei de onde a pessoa tirou esse recorte. Mas aqui não é a proposta do exercício. A gente vai fazer isso nas próximas aulas, a gente vai fazer muito isso. Mas não nesse momento, tá bom? Então, se você quiser, por exemplo, colocar uma estrada, você tem que construir essa estrada através de recortes de texturas. Porque esse exercício, gente, ele é o seguinte, conforme você vai praticando colagem, você vai sentindo a necessidade de construir espaços, situações e cenas que nem sempre você vai achar na revista. Então, você já desenvolve essa prática, esse olhar de saber que você pode sim criar esses espaços, você pode sim ter mais controle sobre as suas colagens, porque um discurso que é muito disseminado aí no mundo da colagem analógica, não na digital, né? Na digital você consegue fazer tudo, mas na analógica é que você fica refém dos recortes que você tem ali. E não necessariamente, você pode construir espaços, cenários, objetos, o que você quiser, entendeu? Então por isso que essa aula também é uma aula fundamental e muito disruptiva, porque ela te coloca diante da colagem um lugar do tipo assim, cara, eu consigo criar qualquer coisa, entendeu? Então é isso, pratiquem isso, beleza? Não peguem imagens prontas, construa. Então a gente também vai trabalhar a ideia das texturas aqui nesse exercício, principalmente a ideia das cores, para a gente conseguir montar uma cena. Eu estou mostrando aqui para vocês alguns exemplos que são bem elaborados e que demandam muito tempo, e se você tiver disposição para fazer, nossa, faça, porque vai ficar incrível. Mas não se apega também a isso, pode fazer uma colagem mais simples também, e vai aí de acordo com os seus desejos e a sua disposição. Enfim, agora a gente já viu bastante referências, eu tenho certeza que vocês já se inspiraram, já entenderam qual que é a vibe do exercício. Agora eu vou mostrar como que você faz caso você não saiba desenhar. Então você vai vir aqui no Google e aí você vai colocar qualquer coisa para colorir. Então, por exemplo, paisagem, natureza para colorir. E aí ele vai mostrar vários exemplos, uma cachoeira, uma casa na montanha, e aí você vai escolhendo qual tem a ver com você, com o que você quer, e você vai dando coordenadas, né? Por exemplo, montanhas para colorir, você vai dizendo o que você quer. Essa colagem aqui, por exemplo, essa imagem, ela é bem simples, mas dá para fazer uma colagem incrível, né? Aqui também e tal. E aí você pode colocar cidade para colorir. E aí o que você faz? Você pega esse desenho, imprime ou copia, e aí dentro do desenho, ao invés de você pintar, imagina que você fosse pintar com lápis, você vai colando os recortes, entendeu? E aí você vai criando essas paisagens. E aí você pode colocar, quer ver? Jantar. Deixa eu ver se tem alguma coisa de jantar. Tem umas cenas legais. Bob Good aqui. Quem quiser fazer um Bob Good também de colagem vai ficar muito legal. Mas olha que massa, tem umas cenas aqui legal. Lembrando que a gente tem que preencher o fundo, então você teria que preencher esse fundo aqui e tal. Deixa eu ver se tem...
que escreve piquenique? Ah, é com E. Aqui, ó. Ah, gente, tem umas coisas legais, sim, ó. Aqui, ó, piquenique. Ó, tem umas cenas bem legais. Nossa, daqui tá muito massa. Você pode pôr pontos turísticos. Ah, por exemplo, a gente viu uma Torre Eiffel ali, né? Vamos pôr Paris. Ó, temos uma Torre Eiffel aqui, pra quem quiser fazer uma Torre Eiffel. Vamos colocar pontos turísticos. Eita, eu escrevi errado, mas tudo bem. Ó, aqui temos Londres. Ó, que massa. Enfim, tem vários lugares aqui. Cadê o... Ai, cadê Rio de Janeiro? Aqui, ó, Rio de Janeiro. Eu tava procurando Rio de Janeiro. Falei, tem que ter, gente. Como assim? Ó, que legal. Então, é isso. Você coloca qualquer coisa aqui para colorir. Para colorir. Deixa eu ver. Animais para colorir. Ó, animais da fazenda ainda, hein? Tem alguns que tem uma vibe muito infantil. Aí você tem que dar umas coordenadas mais específicas, né? Mas você pode pôr até pessoa. Vamos ver se aparece pessoas. Ó, aí você pode ir pintando aí. Tem umas coisas meio estranhas, tem umas coisas meio estranhas. Mas tudo bem. Cenas, objetos, vamos ver. Enfim, você vai pesquisando aí. Aí você escolhe uma imagem que faça sentido pra você. Ó, tem até uma imagem natalina aqui. E aí você vai preenchendo esses espaços dentro do que te importa. Ah, você pode pôr algo mais específico, né? Vamos ver a praia, como que fica. Ah, tem muito legal de praia. Olha isso daqui, que massa. Isso daqui, se fizer uma colagem com os recortes bem legais. Olha, que show. Eu super faria. Não vou fazer de novo porque eu já fiz meu exercício. Mas super faria. É isso, vai explorando e buscando algo que tenha a ver com você. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o meu exercício. Bem, eu já vou logo avisando que eu tava com preguiça, então eu tentei fazer a coisa mais fácil possível. Mas um conselho que eu dou pra vocês é: tentem sair da zona de conforto. A minha tendência, quando eu faço colagens, assim, que eu posso escolher uma paisagem e tal, eu quase sempre escolho paisagens naturais. Então, para eu sair um pouco da minha zona de conforto e me desafiar, eu decidi fazer uma paisagem urbana. Uma vibe meio Avenida Paulista, mas não necessariamente Avenida Paulista. Mas eu meio que me inspirei numa cena, assim, de uma avenida tipo Avenida Paulista. E aí eu desenhei, assim, blá blá blá, de um jeito bem mal desenhado, como vocês estão vendo por aí. E comecei a fazer a colagem. Vamos falar da técnica do papel rasgado? Eu resolvi fazer o céu com a técnica do papel rasgado só para mostrar para vocês. Então, uma coisa que você tem que pensar é começar pelos fundos, pelo último plano, né? O plano do fundo, no caso, é o céu. E aí depois é o chão. E aí, por último, vem os prédios, né? Então, você pensa quais são essas camadas, quais são esses planos da sua imagem. Então você vai colando os papéis, misturando bastante texturas, cores, vai fazendo o que faz sentido aí para sua colagem, mas se joga nesse processo, tenta fazer algo que é realmente desafiador para você, entendeu? Então se para você é difícil trabalhar com muitas texturas, tente trabalhar com muitas texturas. Se para você é difícil trabalhar os recortes, bota um foco nesses recortes, beleza? E aí, nesta aula aqui, a gente não vai falar de cola, porque eu tenho um vídeo que eu fiz que ele é só sobre colas. Então, assim, eu falo sobre vários tipos de cola, qual cola para qual material, para o quê, não sei o que, as coisas que eu falar, entendeu? Então, aqui, foquem mais em fazer o exercício. Eu, no caso, acabei usando uma cola que ela é mais prática, porque ela é uma cola líquida, então ela é mais rápida. Eu gosto muito de fazer colagem com fita dupla face. Mas, para facilitar o processo, eu peguei a cola líquida, passei assim, ó, no papel inteiro, botei uma folha atrás para proteger e vamos embora, entendeu? Então, não se apeguem a esses detalhes aqui, que já já a gente vai ter uma aula sobre cola. E a minha colagem ficou meio assim, gente, não vou negar, ela ficou relaxada, eu fiz de qualquer jeito. Ela ficou relaxada, mal feita? Ficou, mas eu fiz o exercício. Então é isso. Eu, conhecendo meu potencial, eu sei que eu poderia ter feito algo melhor, mas eu tava com muita preguiça, gente, então isso daí foi o que deu pra fazer com a paciência que eu tinha, que não era muita não. Eu tava cansada, entendeu? Então é isso, é sobre. Mas uma coisa que é legal da minha colagem é que você entende ela melhor quando você se afasta um pouco mais, né? Porque tem essa coisa da perspectiva e tal. Essa poderia ser o fundo de uma futura colagem, de um futuro exercício que nós faremos em uma futura aula? Será? Guardem essa colagem, não arranque essa folha do seu caderno, porque pode ser que a gente volte para ela depois. Mistério! E finalizamos a aula número 2 do melhor curso de colagem para iniciantes aqui do YouTube. Eu, na minha cabeça, eu imaginei uma plateia gritando e aplaudindo, tá? Se essa aula foi importante para vocês, se ela foi disruptiva, como eu tenho certeza, como eu aposto que foi, deixa o seu like, deixa o seu comentário. O seu comentário é muito importante para mim. Por mais que você não saiba o que comentar, comente.
Eu não sei o que comentar, mas eu estou comentando. Esse comentário com certeza vai me fazer muito feliz. E vamos para os avisos da próxima aula! A próxima aula é sobre silhuetas e recortes criativos. Tem 2 vídeos aqui no meu canal, que um é sobre tesoura e outro é sobre estilete para iniciantes. Então é bem legal você assistir esse vídeo para você já estar ali mais familiarizada com a tesoura e o estilete, para você poder arrasar na aula número 3. E quem quiser já se antecipar e separar os recortes, aqui vai as dicas. Mas não se preocupa que na aula número 3 eu vou repetir isso de novo. Então, primeira coisa que você vai recortar, e essa você vai recortar em maior quantidade possível, é, de novo, várias texturas. Mas aí você precisa de uma folha grande, tá bom? Então tenta pegar alguma página inteira de revista que tenha texturas, qualquer tipo de texturas, que seja coloridas. E também tentem pegar paisagens naturais, tenta encontrar aí imagens que tem paisagens naturais. Paisagens urbanas vai ficar muito legal. E papel colorido, se você tiver papel colorido, já separa também. Imagens de pessoas, corpo humano de todos os tamanhos. Tenta pegar algumas imagens de rosto bem grande. E se você conseguir imagens repetidas, melhor ainda. Sabe quando você tem 2 revistas iguais, então você consegue recortar a mesma imagem? Melhor, senão não tem problema também. Separe isso tudo aí, beleza? Então nos vemos na próxima aula sobre silhuetas e recortes criativos. Eu acho, assim, eu sinto no meu coração que a próxima aula é a minha aula preferida, porque a gente vai experimentar bastante tipos de recorte e isso, assim, vai fazer um tchan na sua vida de colagem. Suas colagens nunca mais serão as mesmas. Então, até a próxima aula. Beijo, beijo!